Oi, eu sou a Carol, seja bem-vindo a esse canal se você ainda não me conhece. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre uma experiência que eu fiz semana passada de ficar 24 horas em silêncio. 24 horas sem conversar com ninguém, sem responder o WhatsApp, sem assistir nada, 24 horas literalmente sem deixar nenhum som sair da minha boca. Bom, então eu já vou começar dizendo pra vocês o porquê que eu quis fazer essa experiência, o que me fez sentir vontade de ficar 24 horas em silêncio. E o primeiro motivo é que eu queria ver como que a minha mente se comportava, como que a minha mente ia lidar com as questões sem eu externalizar, sem reclamar, sem falar com ninguém, sem pedir a opinião de ninguém, sabe assim, realmente observar como a minha mente produzia as questões e o porquê que eu tinha vontade de falar certas coisas. O segundo motivo é que o ego, ele se alimenta da nossa fala, ele se alimenta do que a gente fala para os outros sobre quem a gente é ou sobre o que nós gostaríamos de ser. Porque nem sempre o que a gente fala para os outros a gente consegue realmente aplicar na nossa vida, né? Às vezes é só uma vontade que a gente tem de ser aquela coisa ou de parecer aquela coisa, então a gente fica falando isso o tempo todo para reforçar essa ideia. E o terceiro motivo é que a boca, ela é o primeiro dos nossos vícios. Ela é o maior meio em que nós ficamos viciados pelas coisas. Então, primeiro a gente começa com o vício na mamadeira, na chupeta, depois quando a gente cresce vem o vício da comida, aí pode vir vício do cigarro, da bebida, e a fala também é um vício. Então eu acredito fortemente que quando a gente controla a nossa boca, a gente consegue controlar tudo. Bom, então no dia seguinte de fazer essa experiência, eu já avisei todo mundo que eu converso, todo mundo que faz parte do meu dia a dia, que eu ia ficar em silêncio, que eu não ia falar com ninguém. E na noite anterior já me bateu uma super ansiedade por ficar em silêncio. Eu achei isso muito estranho, uma ansiedade assim de o coração ficar realmente acelerado por eu saber que no dia seguinte eu não ia falar absolutamente nada. Eu não sei vocês, mas eu nunca fiz essa experiência na minha vida de ficar em silêncio o tempo inteiro, porque eu sou uma pessoa muito faladeira, na verdade eu sou muito conversadeira, porque é diferente você conversar e falar, né? Tem pessoas que elas só ficam falando e não escutam ninguém. E eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Eu nunca fiz isso e na noite anterior me deu essa ansiedade. E aí no dia seguinte, quando eu acordei 7 horas da manhã e eu já fiquei assim, bom, não posso falar, porque eu falo até sozinha, né? Quando eu tô em casa eu fico falando comigo mesma e com os meus pensamentos em voz alta. E aí eu senti uma grande vontade de meditar. Geralmente eu não gosto de meditar pela manhã porque eu tenho medo de acabar dormindo mesmo sentada. E nesse dia eu senti que eu precisava meditar. Então eu sentei no meu sofá, eu fechei os olhos, fiquei ali observando e aí minha cabeça estava a mil, vinham vários pensamentos na minha cabeça e eu repetia para mim mesma todo o tempo: isso não importa agora, isso não importa agora. E é um exercício que eu fiz desde que eu comecei a meditar, desde que eu comecei a querer aprender a meditar, porque é a primeira coisa que a sua mente faz quando você não pode pensar é querer pensar em um monte de coisas, é querer pensar no que você vai comer depois, no problema que você tem para resolver, numa conta que você tem que pagar, e não tem problema você pensar demais. É só você falar para você que tudo bem, esse pensamento vir, mas que ele tem que ir embora e que isso não é importante nesse momento. Então, com o passar do tempo ali meditando, eu fui vendo que estava tudo bem, eu fui me acalmando, eu parei de ficar ansiosa, fiquei observando só os barulhos dos carros passando, passarinho, vento, esse tipo de coisa. E eu meditei por 20 minutos. Geralmente eu medito por menos tempo que isso, geralmente 10 minutos. Mas eu gostei de ficar ali, eu gostei de ficar me observando e depois da meditação eu fiquei extremamente calma e eu fui partir para as outras tarefas do meu dia. Então eu fui fazer o reiki de manhã, né, a autoaplicação, depois eu fui fazer os meus exercícios. E uma coisa que foi bem difícil foi fazer exercício sem assistir nada, porque eu sempre coloco uma série para assistir ou fico escutando uma música, fazendo alguma coisa. E eu vou falar para vocês que foi um pouco desafiador fazer exercício sem assistir nada, sem ouvir nada, porque eu tenho mania de assistir série enquanto eu tô fazendo exercício, porque depois nos outros momentos do dia eu não tenho tempo de assistir. Então eu assisto nesse momento, no período da manhã. E aí foi um pouco complicado, mas também não foi, nossa, um bicho de 7 cabeças. Com o passar do tempo nesse dia, eu fui percebendo que falar sobre as coisas reforça muito o que você está sentindo, dá mais força ainda à sua reclamação, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu odeio o frio e nesse dia tava meio gelado, tava meio frio. E aí eu não podia falar nada, não podia reclamar pra ninguém, nem podia ficar falando pra mim mesma, ai que frio, do jeito que eu costumo fazer. E eu percebi que não ficar falando sobre isso me fez sentir menos frio.
É uma coisa engraçada de dizer, mas assim, só de eu não ficar o tempo todo lembrando do frio e falando sobre o frio, eu consegui controlar melhor isso, sabe? Eu consegui ficar de boa, tá frio, ok, mas eu vou sobreviver, entendeu? Sem reclamar. Uma outra coisa que eu percebi é que eu consegui prestar muito mais atenção na minha intuição do que na minha cabeça, no que realmente a minha cabeça tem a dizer. Porque a mente, ela mente pra gente o tempo todo. Então muitas vezes você se confunde entre o que é intuição e o que é paranoia, sabe? Que é só aquela vozinha chata na sua cabeça dizendo que tem alguma coisa errada, ou dizendo que você tem que fazer alguma coisa, ou dizendo que você não deveria fazer certa coisa. E aí eu consegui fazer essa diferenciação de que a intuição, ela só vem, a intuição ela não te causa ansiedade, a intuição ela não fica martelando na sua cabeça como frases repetitivas, ela só vem e vai embora. E a paranoia, ela fica te causando ansiedade, porque é como se fosse um lembrete de que você tem que fazer alguma coisa e você não tá fazendo. Estão me entendendo? Uma das coisas mais difíceis nesse dia foi não conversar com as minhas cachorrinhas, porque eu converso com elas o dia inteiro, desde a hora que eu acordo, e elas ficavam olhando pra mim, esperando que eu falasse alguma coisa. Então foi bem difícil isso, porque parecia que eu tava ignorando elas. Mas uma coisa interessante que aconteceu é que a Brisa, a minha cachorrinha maior, ela é muito de latir. Ela late pra passarinho, ela late pra gente que passa na rua, ela late pra tudo. E nesse dia ela ficou super calma. Nesse dia ela não latiu pra nada, ela não fez barulho, ela ficou me observando, parece, sabe? Parece que ela realmente estava achando estranho que eu não estava falando nada. Uma das sensações engraçadas que eu tive é que eu comecei a perceber os meus ouvidos muito sensíveis. Eu percebi que a minha casa ela é muito mais silenciosa do que eu imaginava. Às vezes eu acho que a gente confunde o barulho externo com o barulho que está dentro da nossa cabeça. A gente acha que a casa é muito barulhenta ou que a rua é muito barulhenta, mas na verdade são todos os pensamentos que estão passando na nossa cabeça. Então eu percebi que a minha casa, o lugar onde eu moro, é bem silencioso, passa carro uma hora ou outra, e os passarinhos e as maritacas também, que fazem bastante barulho, mas eu percebi que quando fazia um barulho diferente, tipo batia uma porta ou um carro buzinava, algo assim, era muito sensível para os meus ouvidos. Isso foi bem interessante porque normalmente a gente não presta atenção nesses barulhos do dia a dia. Uma coisa muito legal que eu percebi é que eu sou muito menos dependente emocional das pessoas à minha volta do que eu imaginava. Porque quando vinha um pensamento na minha cabeça, algo que eu queria falar para alguém, imediatamente eu pensava, mas por que eu quero falar sobre isso? Qual o motivo de falar sobre isso? Qual a importância real disso? Então eu via que não era tão importante assim, ou que eu não precisava dar opinião, ou eu não precisava falar isso para ninguém, então simplesmente eu ficava tranquila com aquele pensamento, entendeu? Uma outra coisa que eu percebi é que eu me vi muito menos negativa nesse dia, foi muito mais fácil de bloquear os pensamentos negativos quando eles vinham, porque eu simplesmente não dava importância para eles. E também uma outra coisa que eu percebi é que o meu perfeccionismo, ele me atrapalha muito. Eu comecei a pensar no meu trabalho aqui no YouTube e nas coisas que eu acabava fazendo para passar o conteúdo de um jeito que não é natural para mim, e isso me causava muita ansiedade. Então eu já cheguei a gravar vídeos mais de 3 vezes, eu cortava muito o vídeo, eu queria que o vídeo ficasse perfeito para seguir um modelo que não é o meu modelo, que não é o meu jeito de fazer. E eu preciso ser mais natural, preciso ser mais do meu jeito, sabe? Uma coisa que vinha muito na minha cabeça durante esse dia é: seja você mesma. E as pessoas, elas vão gostar ou elas não vão gostar, e tudo bem, tem conteúdo para todo mundo, tem estilos e modelos de vídeos para todo mundo, e alguém vai acabar gostando do que eu tô fazendo. A resposta disso é a interação que vocês têm comigo aqui no YouTube e também as pessoas novas que estão chegando. Então o que eu preciso fazer é passar o conteúdo da forma que me faz bem passar, da forma que eu vou ser clara, que eu vou ser natural e que eu vou estar falando com o meu coração. Outra coisa que eu percebi nesse dia é que quanto mais você fala, menos você resolve as coisas. Porque a gente tem a sensação de que quando a gente está reclamando, quando a gente está falando de uma situação para alguém, a gente está resolvendo, né? A gente está externalizando aquilo, então o problema está caminhando para ser resolvido, mas não está. Pode perceber, se você já passou por essa situação, ou se você conhece alguém que já passou por uma situação parecida, quando uma pessoa, por exemplo, ela quer terminar um relacionamento.
Ela fala daquilo, ela fala muito daquilo, mas ela realmente não resolve de fato o que tá acontecendo. Porque ela sente que de tanto ela falar, ela tá descarregando aquela tensão. Ela, de alguma maneira, isso tá sendo resolvido aos poucos, mas realmente não está. E a última coisa que eu percebi nesse dia é sobre um ditado popular que eu acho muito errado, que é o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. Não, eu não concordo. Eu já falei sobre isso no meu Instagram e nesse dia ficou bem claro pra mim. Cabeça vazia é a oficina de Deus. Porque quando você tá com a mente cheia, quando você tá com a sua cabeça cheia de pensamentos, cheia de preocupações, ou quando você realmente não consegue ficar em silêncio, como que pode habitar uma coisa boa dentro da sua cabeça? Como que Deus pode habitar ali se você não tá em paz? Eu conheço várias pessoas assim, que elas não conseguem ficar em silêncio, sempre tem que ter uma televisão ligada, um rádio ligado, um barulho na casa. E para que seria isso se não para preencher uma ocupação que tem na sua cabeça que você não quer ouvir? O barulho externo, ele vem para silenciar os nossos barulhos internos. Então, quando você está em paz, quando você está com a sua mente vazia, quando você não está pensando em milhares de coisas, milhares de preocupações, você não precisa de nada. Você pode ficar em silêncio com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos não são perturbadores. Bom, então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês façam também para ver como que é essa experiência. Para mim, eu achei uma experiência libertadora e de muito aprendizado também. Eu vou fazer mais vezes isso, eu achei muito gostoso de fazer. E no dia seguinte, quando eu falei, deu até um estalo assim, sabe, na minha orelha, de ouvir a minha própria voz, porque você meio que se acostuma a ficar em silêncio. Eu deixei o celular de lado porque eu não estava falando com ninguém, eu não estava vendo nada, então eu até esqueci do meu celular, nem lembrei se ele estava com bateria ou não. Foi realmente libertador. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, enviar para alguém que possa gostar desse conteúdo e deixar aqui abaixo para mim nos comentários se você vai fazer essa experiência, se você já fez e como você se sente com o silêncio. O silêncio é confortável para você? Bom, é isso. Obrigada por estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!